Pessoal, vamos aprender a fazer de uma maneira prática, preencher a tabelinha das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Esses ângulos 30, 45 e 60 graus são chamados ângulos notáveis do triângulo retângulo. Então aqui nós temos o seno, o cosseno e a tangente. A dica é a seguinte, na coluna do seno e do cosseno, eu vou passar um tracinho da fração na coluna do seno e do cosseno. E embaixo desse traço, nas duas colunas do seno e do cosseno, eu coloco o número 2. Sempre o número 2, dessa maneira. Então ficou fácil preencher a parte de baixo da coluna do seno e do cosseno. A parte de cima do traço, na coluna seno, começa na sequência 1, 2 e 3. Dessa maneira. 1, depois na sequência o 2, depois do 3. Na linha 45 e 60 graus na coluna seno, 45 e 60, você vai pôr radical aqui em cima. Então fica a raiz de 2 e aqui em cima fica a raiz de 3. Então está preenchida a coluna do seno. Eu sempre ponho radical na linha do 45 e na linha do 60 na coluna seno. Na coluna cosseno, como aqui no seno eu comecei 1, 2 e 3, 1, 2, 3, do cosseno é o contrário, é 3, 2, 1. Então fica assim, 3, 2, 1. E na primeira e na segunda, aqui nas duas últimas do seno, eu coloco o radical. Aqui na do cosseno é a primeira linha e a segunda linha que eu coloco o radical. Então está preenchido as duas colunas do seno e a do cosseno, tá certo? A da tangente, como nós vimos nas aulas anteriores, é a divisão do seno com o cosseno. Eu vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. Aí eu vou obter a tangente. Então, o que está mais fácil de preencher é a linha do meio aqui. Por quê? Porque a divisão de números iguais dá sempre 1. Então, aqui no meio é fácil fazer. Dá 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Essa última linha aqui da tangente, a 360 graus, não é difícil fazer. Olha só. Eu vou armar, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 meio. Pessoal, na divisão de frações, eu tenho uma aula de divisão de frações, e até uma dica, eu sempre multiplico em forma de x e coloco o resultado aqui em cima. Eu faço uma ondinha, eu subo lá em cima do traço, e coloco o resultado. E é sempre multiplicação, porque a multiplicação é uma operação chave para resolver frações. Raiz de 3 vezes 2, ou 2 vezes raiz de 3, fica 2 raiz de 3. Embaixo do traço, eu fecho o x aqui e coloco o resultado embaixo. Fiz um x, agora desce, faz uma ondinha, desce aqui e coloca aqui embaixo. Então 2 vezes 1 dá 2. Como aqui 2 dividido por 2 dá 1, a resposta fica 1 raiz de 3, que você nem precisa colocar o número 1, tá? Somente a raiz de 3, Aqui você pode cancelar, 2 dividido por 2 dá 1, e sobrou só a raiz de 3. Então essa é a resposta. A tangente de 60 graus é a raiz de 3, que você vai preencher aqui, na linha de 60 graus. Então, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Essa daqui que é um pouquinho mais trabalhosa, a tangente de 30. Então, como sempre, você vai dividir o seno pelo cosseno, dá 1 meio, dividido por raiz de 3 sobre 2. Mesmo esquema, divisão, você multiplica em forma de x, esse vezes esse, coloca em cima do traço. 1 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2. E aqui, fecha o x aqui, multiplica e coloca embaixo do traço, 2 raiz de 3. Aqui, pessoal, 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 1 sobre raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 1 raiz de 3. Essa é a resposta que eu coloco lá? Não, porque caiu o denominador é um radical. Então, quando o denominador for um radical, você vai ter que racionalizar. Professor, como que eu faço isso? Racionalizar é o seguinte, pessoal. Você vai pegar o denominador radical e vai repetir ele em cima e embaixo do traço. Você repete ele em cima e embaixo. E multiplica as frações. Na multiplicação é linha reta. É esse vezes esse e esse vezes esse. 1 vezes raiz de 3 dá o próprio raiz de 3.
E raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então a raiz de 9 é 3. Então aqui embaixo fica 3. Então essa que é a resposta da tangente de 30 graus. Aí você vem aqui e preenche, ó. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Pessoal, é muito importante você saber essa tabela dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, porque geralmente nos problemas de aplicação da trigonometria no triângulo retângulo, quando o probleminha tiver esses valores, não tem especificado esses valores no probleminha. Subentende que o aluno tem que saber, tá bom? Então lá no meu blog tem a tabelinha completa e tem essa videoaula também no meu blog para você acompanhar mais vezes, tá? Quem puder ajudar, queridos, coloca um joinha aí embaixo, tá? Do vídeo. Muito obrigado.